Para encerrar o conteúdo da aula de hoje, falaremos e aprenderemos links ou vínculos. Links, pessoal, são maneiras como são criadas as ligações entre dois ou mais documentos HTML. Quando a gente fala em dois ou mais documentos HTML, a gente fala tanto das páginas do site que nós criamos, que estão dentro do mesmo servidor, quanto dos documentos que estão em outros servidores que representam os outros sites, certo? Para a gente inserir essas ligações, essas referências a outros documentos na nossa página, nós precisamos de uma marcação, que é uma tag. E a tag é a tag A. A tag A, diferente da IMG, que nós vimos para inserção de imagem, já é necessária a utilização da estrutura padrão dele, tag de abertura e tag de fechamento. Claro, entre a abertura e o fechamento vai ter que ter algum texto, alguma descrição para poder fazer sentido que essa tag tenha essa estrutura. A sintaxe básica de uma tag link que faz referência a um outro documento é essa. Tag de abertura A, logo depois um atributo. Esse atributo ele é tal qual o SRC está para as figuras, para as imagens. Sem o SRC, a imagem não aparece no site. Sem o href, o link também não vai funcionar, não vai fazer sentido existir. Então, seguido do atributo, você tem o sinalzinho de igual e o valor entre aspas dupla. E o valor, se vocês estão reconhecendo esse padrão de escrita, podem perceber que é o endereço de um site, né? Eu botei como exemplo o site do próprio IFPI. Então, quando vocês querem fazer uma referência, um link, criar um link que mande o usuário para um outro site, para um outro servidor, vocês devem colocar o endereço completo para não ter problema, certo? Não coloquem só a partir do www, não. Coloquem o protocolo, http, aí você dá continuidade. Entre a tag de abertura e a tag de fechamento, a descrição de um link. Não esqueçam, pessoal, que o texto que vocês colocam aqui, entre a tag de abertura e a tag de fechamento, é o que de fato vai fazer com que o link funcione. Porque é por conta desse nome, dessa descrição que você coloca entre a tag de abertura e fechamento, é que o usuário consegue clicar e consegue ir para o lugar onde ele pretendia, né? E onde o site está indicando. Então, não esqueça, toda vez que vocês precisarem direcionar o usuário para um outro documento, para um outro site, vocês devem colocar o endereço completo desse site no atributo href. Quando o usuário clica na legenda, quando o usuário ele clica na descrição que você criou, é que a gente vai conseguir direcioná-lo para a página específica. Okay? Tem um outro atributo que vocês podem fazer uso, que durante algum tempo havia uma discussão na comunidade de que essa tag target ela ia ficar em desuso. Mas aí depois veio o HTML5 e eles voltaram. Não, deixa a tag target porque é muito bom para... É uma boa característica, né? Uma característica a mais para um link. Essa tag, pessoal, ela vai fazer o seguinte, ela vai indicar como que esse novo documento que o usuário vai ser direcionado vai se comportar na página. Quando você não usa a tag target, nós vamos fazer esse teste na prática, mas quando você não usa, quando o usuário clica no link, a página ela é recarregada com a página correspondente ao link, com o endereço que você colocou no href. Quando você usa o target, não. O target ele vai direcionar o usuário para uma outra aba. Você pode usar
esse valor blank ou valor underline blank. Também vai fazer com que essa página que o usuário clicou seja aberta em uma nova aba, mas cada vez que ele clicar, novas instâncias de abas vão sendo abertas. Tem que ter cuidado na hora de usar esse underline blank, porque o usuário pode ser descuidado a ponto de clicar várias vezes no link e ficar abrindo sempre novas abas. Isso vai prejudicar já o desempenho no computador dele, certo? Então tá aí. Outro exemplo de sintaxe básica de link é um link que vai direcionar o usuário para um documento HTML do mesmo servidor, do mesmo site. Então, eu não vou precisar pôr o endereço completo aqui não. Basta eu colocar o nome do arquivo e a sua extensão, que aí eu vou conseguir direcioná-lo. Dessa forma, o arquivo ele tem que estar no mesmo diretório da página do que está escrito o código do link, certo? E olha outra sintaxe aqui. Essa sintaxe, olha o que a gente está usando para o atributo href. A gente está usando uma hashtag, que é muito conhecida de vocês, seguida de um valor. E observe que esse nome introdução não tem caractere especial e nem espaço vazio. É regra, é norma. Se você coloca, você vai ter problema. Aqui é uma outra maneira de criar os links. Aqui a gente está colocando a referência para uma seção da mesma página, para um setor do mesmo site. Se vocês acessam a Wikipedia, vocês devem perceber que toda vez que vocês clicam no link sobre um assunto do sumário, ele direciona você, ele desce a página para você e te coloca lá no parágrafo correspondente que você clicou. Então, isso é feito através dessa estruturazinha aqui com o auxílio da hashtag. A gente vai fazer tudo isso aí na prática, tá? Quando a gente usa a hashtag, a gente tem que criar um vínculo, né, dentro dessa mesma página, tá? Quando a gente vai direcionar o usuário para um setor do site usando a hashtag, esse link, para ele agir corretamente, ele tem que encontrar um elemento que tenha esse nome que vem depois da hashtag. E esse elemento, que tem que ter esse mesmo nome, ele vai ser colocado no seu documento através de um atributo também, que é o atributo ID. Esse ID vem exatamente do termo em português, né? Identificador. Então, você está identificando no teu código, no teu site, aquele elemento, aquele setor, que eu chamei de introdução. Então, lá em cima, quando eu quiser trazer o usuário que clicar aqui em introdução para cá, aí eu preciso que esse elemento ele seja identificado com o mesmo nome, certo? A gente vai fazer isso na prática agora. Vou executar aqui o Notepad. Deixei aqui um arquivo no ponto para a aula de links. E aí vamos colocar aqui nosso link. Uma tag A. Tag A. Eu vou direcionar o usuário para o site da Google, do buscador Google. Desculpa. Site do Google. Então, eu vou colocar aqui o atributo href, que é obrigatório, e colocar o endereço completo, para não ter problemas no futuro, e vou direcionar para o google.com.br, certo? Vamos executar no Chrome, para que vocês possam ver o que vai acontecer quando o usuário clicar em cima do site do Google. Observem que o link ele vai ser criado sublinhado, isso é um padrão, e depois, quando nós trabalharmos os estilos, a gente vai poder mudar. Então, quando o usuário clica em cima desse link, bem, não vai carregar, porque eu não estou conectada à internet, certo? Ele atualiza a aba. Então, eu estava aqui nessa página, atualizou, e ele foi para o
para o site. Agora é o seguinte, se eu uso o atributo target e eu coloco o valor blank, que é o indicado, eu vou atualizar aqui meu site. Quando eu clicar, olha o que acontece, abre uma nova aba. Então eu estava aqui e aí abriu uma nova aba para o meu site aparecer. E agora eu vou testar o target underline blank para que vocês possam ver a execução e a mudança de comportamento. Tá aqui nosso link. Quando eu cliquei, beleza, abriu outra aba. Ah, então é igual ao blank, sim. Mas se o usuário porventura clicar novamente, será uma nova aba aberta. Novamente, mais uma aba aberta. Então, o underline blank ele vai criar novas instâncias de aba. Minha dica é vocês não usarem o underline, porque tem usuário de todo jeito. E se o usuário abre muita página, o desempenho da máquina dele cai e depois ele vai culpar o seu site. Então é melhor fazer o target blank, porque aí ele permanece com a página aberta, mas abre somente mais uma aba. Ok? O outro exemplo é de um documento HTML mesmo, né, colocado no mesmo diretório. Então, eu vou criar aqui um novo documento. E vou salvar e vou colocar aqui, ó, no mesmo diretório, certo? E vou colocar o tipo HTML e vou colocar o nome documento, certo? O nome do meu link vai ser documento. Aqui eu vou botar um H1. Eu vou colocar aqui documento teste. Certo. Vou voltar a rodar esse meu site aqui. Só que eu vou dar uma quebra de linha. E vou criar um novo link para o documento HTML do mesmo site. Do mesmo servidor. Preciso do href. E aí, eu vou criar, vou dizer o nome desse documento. Posso colocar target, posso não colocar target, mas eu vou colocar o target blank e irei executar. Observem que o nome é exatamente igual ao arquivo que nós criamos, certo? Então, vamos executar aqui no Chrome. Nós vamos ter agora dois links e não mais um só. E a gente vai clicar e vai direcionar para o documento HTML do mesmo servidor. Então está aqui o documento teste, aquele que nós criamos. O link está aqui porque nesse documento eu tenho o mesmo link anterior, ok? No material, o material complementar, ele vai também com a aula de links que direciona o usuário para o mesmo setor do site. Aqui é uma mini Wikipedia, onde você tem um link de referência, que seria esse introdução, onde quando o usuário clica nele, ele vai ser direcionado diretamente para cá, ok? Usou a referência, usou o atributo ID na tag, em qualquer tag, para você dizer que o setor correspondente do seu site é esse. E foi isso. Na nossa aula vocês viram links. Se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar e-mail. Não esqueçam de especificar a turma e o curso, tá? Porque são vários alunos e aí vai ficar mais fácil a comunicação. Utilizem a plataforma também para tirar dúvidas e nos encontramos na próxima aula. Bons estudos!